Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um grande mestre. Ficar perto dele, quem ficasse ficava de certa forma em uma sombra. Mas ele só foi um grande mestre porque a seu lado existiam grandes mulheres. Para Carlos Drummond de Andrade, Visconti, em matéria de modelos, preferia os familiares, porque eram aqueles a quem, por muito amar, muito compreendia. Hoje vamos falar das mulheres na família Visconti. Durante sua estadia francesa, em 1898, o grande pintor Eliseu Visconti conheceu Louise Alexandrine Palombi, que trabalhava num ateliê de costura. Era o último ano da bolsa de estudos do grande mestre na capital francesa, mas o relacionamento o incentivou a permanecer na França até 1900 por conta própria. Os pais da jovem não permitiram que Louise, então com 18 anos, o acompanhasse no seu retorno ao Brasil. Mas Visconti, ao chegar no Rio de Janeiro, recebeu por carta a feliz notícia da gravidez de Louise. Yvonne nasceu na França em junho de 1901 e Visconti só conseguiu recurso para voltar à Europa em 1904. De 1905 e 1907, ele executa em Paris as decorações da sala de espetáculo do Teatro Municipal e se reúne com sua família. Passam uma temporada aqui no Brasil e retornam a Paris em 1913. A família permanece em Paris até 1920. Louise especializou-se em aquarelas de natureza morta. A partir de 1925, já no Brasil, ela participa ativamente das exposições gerais de Belas Artes, da Escola Nacional de Belas Artes, até 1944. No Salão Nacional de Belas Artes, ela recebeu menção honrosa em 1925, medalha de bronze em 28, medalha de prata em 34. É muito interessante que é exatamente o que nós temos aqui, com essas maravilhosas flores, essa aquarela, no que ela se especializou, né? Louise Visconti. Essas duas obras nos emocionaram, porque essa é da esposa Louise, francesa, essa aqui também é da filha francesa, Yvonne, e as duas vieram da coleção da família. Quem nos cedeu foi o próprio Tobias Visconti. Após a morte de Visconti, em 1944, Louise continuaria a produzir. No Museu Nacional de Belas Artes, ela participa em 1948 da exposição de arte em benefício ao Joint, que era um movimento do comitê a favor dos judeus. Louise faleceu em sua residência de Teresópolis em 1954. Já Yvonne Visconti, nascida em Saint-Hubert, na França, filha de Eliseu Visconti e de Louise, naturalizada também brasileira, em 1908, mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 13, junto com o pai, voltou para Paris, com o pai e com a mãe, para ele pintar lá. Em 1917, com apenas 16 anos, obteve o diploma de professora pública lá. Novamente, no Brasil, frequentou a Escola Politécnica de 1935 a 37, onde se especializou no maior dos dons do pai, no Art Déco, na arte decorativa. Foi ele que trouxe para o Brasil. Nesse momento, a arte decorativa estava no seu auge no Brasil e na França. Ela estudou pintura com ninguém menos que Eliseu Visconti, na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em 1950, estudou pintura com André Lotz, no Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro. Estudou gravura com Guild, na Escola Nacional de Belas Artes. Pintou cenas de gêneros, retratos, tendo deixado uma obra com belos efeitos de cores e texturas. Ela executou com o pai, ela que foi o auxiliar ao lado do marido, né, de várias obras do pai, mas o antigo painel do Conselho Municipal do Rio de Janeiro. E agora falo do marido, ela foi casada com o pintor Henrique Cavareiro, com quem executou os painéis da creche Passe. Participou do Salão Nacional de Belas Artes de 24 a 1960 e no Salão Nacional de Arte Moderna até 1964. Aos 63 anos ela faleceu
no Rio de Janeiro, no ano de 1965. Algumas de suas produções estão no acervo do Museu de Arte do Rio de Janeiro, também obras no Museu Nacional. Ela conservou sempre a influência paterna. O retrato de perfil é da sua amiga de infância, Madame Gamberini, Ivone ainda solteira, anterior a 38, quando seu casamento com Henrique Cavaleiro. Deve ter sido bem ajudada, né, pelo seu pai Eliseu Visconti, porque tem uma característica muito interessante da delicadeza, da textura, das vestimentas que nos induzem a essa contestação. Eu vim falar dessas duas grandes pintoras porque uma foi relegada pelo mercado de arte brasileiro à esposa de Eliseu Visconti, esse é todo o currículo dela. E a outra, filha de Eliseu Visconti, esse é todo o currículo dela. Talvez esse seja o maior fato do currículo delas, porque ser da família Visconti significa criar a arte no Brasil. Se vocês quiserem saber sobre o Eliseu, tem um vídeo que eu fiz só sobre esse grande mestre que modifica toda a arte brasileira no princípio do século XX. Porém, temos que lembrar das nossas grandes mulheres e das grandes mulheres que levaram ele a isso. Luiz e Visconti. Isso foi a influência da minha mulher, Simone Ribeiro, fazendo a homenagem às grandes artistas brasileiras. Até o próximo vídeo. Tchau! Galeria Paiva Frade. O nosso compromisso é com a arte brasileira.